Sejam muito bem-vindos à série de lives. Hoje nós vamos abordar o tema aqui sobre o golpista do Tinder. E como eu já estava falando, a live finalizou, abriu novamente, então eu vou começar novamente. A base familiar, ela é muito importante para a realização nos relacionamentos. Então, aqui eu vou estar abordando esse documentário que foi o golpista do Tinder, que trouxe um bafafá danado, onde mulheres se envolveram, onde, ele roubou mais de 100 milhões, 10 milhões das mulheres e deu um bafafá danado porque as mulheres se deixaram permitir se envolver com esse cara e esse cara sacaneou as mulheres. Então, o que faz essas mulheres se envolverem com esse tipo de relacionamento? O que faz as mulheres terem esse tipo de relacionamento? Aceitarem esse tipo de coisa? E assim, o cara, ele tratava as mulheres muito bem. Então, essas mulheres, elas ficaram encantadas com esse cara. Aqui, eu vou estar trazendo a versão de por que a mulher se envolve com um cara que faz esse tipo de coisa com ela. Então, eu não vou estar trazendo a responsabilidade pro cara. Apesar do cara ter sido cafajeste, apesar de todas as atitudes dele erradas, eu não vou estar falando, eu vou falar sobre 3 estratégias que ele usou, mas na maioria das vezes eu vou estar focando na mulher, no conceito de autorresponsabilidade. Por ação ou omissão, eu estou exatamente onde eu me coloquei. Então, trazendo a responsabilidade pra mulher, não é culpa, tá, gente? É responsabilidade. Então, eu vou falar o que faz com que a mulher se envolva com esse tipo de cara e se meta num relacionamento que talvez vai ser um relacionamento que vai fazer a sofrer posteriormente. Então, eu tava falando, sobre as 3 estratégias. Eu vou falar novamente, gente, porque eu não sei quem ouviu. As 3 estratégias que o golpista do Tinder, ele usou. E uma das estratégias foi bomba de amor. Ele bombardeava a pessoa de amor. A pessoa, ela se sentia completamente amada por ele. Ela queria aquilo. Ele dava atenção, ele dava carinho, ele dava presente. Então, a mulher se sentia completamente importante, pertencente. Ela tinha conexão em amor. Então, ela queria vivenciar aquilo na vida dela. Uma outra estratégia que ele usava é que ele entendia exatamente a mente da pessoa. Então, ele via onde estava a carência emocional da pessoa e ele ia exatamente naquele ponto. Ele preenchia aquilo que a mulher estava em falta, estava em carência. Então, isso fazia com que a mulher, ela se sentisse o quê? Plena, amada, pertencente, importante, fazia com que ela quisesse vivenciar aquele relacionamento que, ao ver da mulher, era perfeito. E a outra estratégia é que ele fazia muitas promessas. Ele estava o tempo inteiro prometendo viagens, prometendo casamento, prometendo várias coisas. E eu foquei aqui em 3 experiências quando eu usei essas 3 estratégias que ele usou. A experiência de conexão em amor, a experiência de importância e a experiência de pertencimento. Essa live hoje a gente vai abordar essas 3 experiências e essas 3 experiências, elas são fundamentais para o sucesso de qualquer relacionamento. Só que a construção dessas 3 experiências, como sempre, como tudo que eu falo aqui, assim como a formação das crenças, aconteceu lá na infância. Quando você não tem essas 3 experiências dentro do seu lar, dentro da sua família, faz com que você busque em um outro ambiente essas 3 experiências para suprir a sua necessidade de ser conectada em amor, de se sentir importante e de se sentir pertencente. Então vamos lá, gente. O que é pertencimento? Pertencimento é você se sentir realmente parte de algo. É você sentir que você faz parte da sua família. Quando você não se sente pertencente a algo, você está à margem. E quem está à margem, a gente até usa o termo assim, é o quê? Marginal. Então, quando você não se sente pertencente à sua família, você não se sente parte da sua família. O que é a conexão em amor? É abraço, afeto, é você olhar nos olhos, é você dar carinho, é você dar atenção. Eu falo V0, pra quem não sabe, V0 é velocidade 0, é você parar e se conectar com o outro, dando toda atenção e todo carinho. É tempo de qualidade, não você pode passar às vezes pouco tempo, mas esse tempo você ficou tão focada ali naquilo que você estava fazendo no momento presente, dando atenção plena para aquela pessoa, que ela se sente completamente conectada em amor. Só de você olhar nos olhos, às vezes é uma brincadeira, às vezes tomar um sorvete na praça. São várias coisas que você pode fazer em que você se sente conectada em amor com alguém. E importância. Importância é você se sentir
Importante. É você, por exemplo, teve uma festinha de aniversário e você tava lá no meio, vovô veio, papai veio, mamãe veio, os amiguinhos, os priminhos, todo mundo veio. Então, automaticamente eu me sinto o quê? Importante, porque tá todo mundo ali cantando parabéns pra mim. Então, eu me sinto o quê? Alguém ali especial. Então, essas três experiências, conexão em amor, pertencimento e importância, são algo muito importante. E não só na nossa fase da infância, mas ao longo da nossa vida. Só que por que eu trouxe essa vertente da infância? Porque quando você não tem essas três experiências dentro do seu lar, quando você não se sente pertencente à sua família, quando você não se sente conectada em amor. Luma, mas eu acredito que os meus pais me amam muito. Me amaram muito na infância. Então, a minha pergunta pra você é: como que você se sente amada pelos seus pais? O que seus pais faziam que você se sentia amada por eles? Gente, eu vou trazer aqui um outro conceito pra vocês, que é das linguagens de amor. Na minha casa, eu me sinto amada quando a pessoa, ela me elogia. Não na minha casa, né? Numa forma geral. Eu me sinto amada quando a pessoa me elogia. A minha mãe, ela se sente amada através de atos de serviço. Então, ela costuma demonstrar amor através de atos de serviço. Fazendo um bolinho, fazendo uma comidinha, fazendo um negocinho. Ela sempre faz alguma coisinha para demonstrar o amor dela. Eu me senti amada através de palavras de validação. Então, quando eu sou elogiada, é quando eu me sinto amada. Só que, na minha infância, hoje em dia, gente, eu sei que minha mãe me amava muito, meu pai me amava muito. Só que na minha infância, minha mãe, ela me comparava muito com as minhas irmãs. Ela me criticava muito por eu ser diferente das minhas irmãs. E, gente, a minha linguagem de amor era palavras de validação. Então, quando ela me criticava, quando ela me invalidava, quando ela me comparava com as minhas irmãs, eu me sentia o quê? Não amada pela minha mãe. Quer dizer que a minha mãe não me amou? Não. Hoje eu tenho plena convicção de que minha mãe, ela mega me amou. Ela me amou muito. Só que a forma como ela demonstrava amor não era a forma como eu entendia ser amada. E isso fazia com que eu não me sentisse amada pela minha família. Então eu não me sentia amada. Eu não tinha conexão em amor, porque ao invés de ser elogiada, eu era criticada. E isso fazia com que eu não me sentisse nem um pouco conectada em amor. Eu não me sentia pertencente, porque eu era muito diferente das minhas irmãs, eu era muito diferente da minha família. Então eu não me sentia parte daquela família, eu era considerada ovelha negra. E eu não me sentia importante. Então eu tinha a fratura nessas três experiências. Quer dizer que os meus pais não me amaram? Não, era a forma como eu interpretei. Eram os significados que eu dei. Todas as nossas memórias, elas são repletas de sentimento e de significado. O sentimento e o significado que eu dou vai ser diferente do sentimento e do significado que você der. Só que a gente precisa vivenciar essas três experiências na nossa vida. Quando nós não vivenciamos essas três experiências na nossa vida, faz com que na fase adulta nós buscamos esse vazio que faltou dentro do nosso lar. Então, esse vazio... Acho que minha gata está no telhado, não sei se vocês escutaram o barulho aqui. Mas essas três experiências, quando elas não são preenchidas na nossa fase da infância, quando chega na fase adulta, nós vamos buscar alguém que preencha. Espaços não ficam vazios. E o que acontece? Quando você não vivencia essas experiências de pertencimento, de conexão em amor e de importância na infância, você talvez, não é uma regra, tá bom? Que fique isso muito claro, mas talvez você vai aceitar qualquer coisa, qualquer pessoa que te proporcione essas três experiências. O cara do Tinder, ele fez exatamente isso. Ele proporcionou a experiência de conexão em amor, de pertencimento e de importância. As mulheres, elas se sentiam completamente parte daquilo, porque ele falava que ele queria casar, ele falava que ele queria viagens, ele elogiava, ele dava presentes. Elas se sentiam importantes, elas se sentiam pertencentes, elas se sentiam amadas. E isso fez com que elas caíssem no conto dele. Por quê, gente? Porque todos nós queremos ser amados.
Todos nós queremos ser amados. Ah, Luma, mas eu não quero, eu sou muito autossuficiente. Se você é muito autossuficiente, meu amor, eu lamento te informar. Pessoas que são muito autossuficientes, elas geralmente têm uma fratura tão forte, que foram tão feridas, que elas criaram uma muralha muito grande, e isso faz com que elas se sintam autossuficientes. Ninguém é autossuficiente. Ninguém é autossuficiente. Nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de outras pessoas. Gente, vocês podem esperar um minutinho que tem alguém me batendo na porta? 3 segundos. Voltei. É meu primo que tava batendo na porta, mas eu falei com ele que eu estava numa live falando sobre o golpista do Tinder, que a gente tá entrando aí agora. Então, o que que acontece? Quando você não tem essas experiências na sua infância, faz com que você busque essas experiências na sua fase adulta. E muitas vezes você pode aceitar algo que talvez você não mereça. Porque qualquer pessoa que supra isso, você não vai querer largar. Você vai querer se entregar. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando eu tive o meu relacionamento, que eu me envolvi com um relacionamento bem abusivo, a pessoa, ela me proporcionou exatamente essas 3 experiências. Eu me sentia conectada em amor, eu me sentia pertencente, como eu nunca tinha me sentido à minha família, e eu me sentia completamente importante para essa pessoa. E aí, eu não queria perder aquilo. Todo mundo foi contra mim. Ninguém queria que eu me relacionasse com essa pessoa. Meus pais foram contra, meus amigos foram contra, mas eu decidi, foi uma escolha minha, vivenciar esse tipo de relacionamento. Porque ele me proporcionou aquilo que estava faltando dentro de mim. Então, quando eu vivenciei essas experiências, eu não queria jamais que alguém me tirasse dessas experiências, porque eu estava me sentindo o quê? Amada, como eu nunca tinha me sentido antes. Então, gente, quando a gente não vivencia essas coisas dentro do nosso lar, faz com que, eu sempre falo aqui, né? A base familiar, ela é a chave para todas as suas realizações. A base familiar, ela é a chave para o seu sucesso financeiro, para o seu sucesso profissional, para o seu sucesso relacional. Diz, a formação das suas crenças, ela, que é na infância, ela diz exatamente como vai ser a sua vida. Exatamente como vão ser os seus resultados. Então, quando você não vivencia o amor, a conexão dentro do seu lar, você vai procurar isso fora do lar. E quando você procura fora do lar, talvez você vai aceitar muito menos do que você merece. Talvez você vai aceitar algo que vai ser completamente, que vai te magoar, que vai te ferir. Só que por você vivenciar, por você se preencher com essas experiências, faz com que você aceite muito menos do que você realmente merece. E na outra live, né, que a live caiu, iniciou novamente, eu tava falando que a nossa crença de alto valor, a forma como a gente se enxerga, ela diz exatamente o resultado que a gente vai ter. O meu alto valor tá aqui. Os meus resultados, eles vão estar sempre aqui. Eu posso até crescer um pouquinho, mas sempre vai cair. Crescer um pouquinho, mas sempre vai cair. Os nossos resultados, eles vão estar de acordo com a forma como a gente se enxerga. Nem a mais, nem a menos. Então, se eu me enxergo como perdedora, se eu me enxergo como fracassada, se eu me enxergo como eu só tenho defeito, eu sou toda feia, eu olho pra mim, não enxergo nada de bom, automaticamente meus resultados, eles vão ser de acordo exatamente com essa autoimagem. Então, o que eu preciso fazer? Elevar a minha autoimagem, elevar o meu alto valor para que eu possa melhorar os meus resultados. Eu já falei isso aqui antes, mas eu vou repetir novamente. A pessoa que você se relaciona, ela tem a ver com a autoimagem que você tem de si. A minha autoimagem, ela era completamente fraturada. Então, eu tinha relacionamentos completamente fraturados, de acordo com a forma como eu me enxergava. Então, a forma como você se enxerga, a forma que você se vê, vai dizer o relacionamento, o tipo de cara que você vai se envolver. Então, esse negócio de, os opostos se atraem. Não tem absolutamente nada a ver disso. Não é isso. Os semelhantes se atraem, e não em relação a caráter, em relação a
identidade, em relação à autoimagem. Então, a forma como eu me enxergo vai dizer o tipo de relacionamento que eu vou ter. Se eu vou ter um relacionamento abusivo, se eu vou ter um relacionamento ou um relacionamento saudável, ou um relacionamento de amor, ou um relacionamento de conexão. E as minhas experiências do passado e o significado que eu dei para essas experiências faz com que eu atraia o cara para mim. Então, assim, eu não sei se vocês já viram uma mulher, você vê assim, uma mulher linda. Vou falar mulher, tá, gente? Mas pode ser um cara também. Uma mulher linda, super poderosa, tem uma vida assim, plena e coisa e tal. Você vê e fala, cara, que mulher incrível. E aí ela vai e ela se envolve com um cara que não vale nada, um cara sem vergonha. Você fala, cara, essa mulher não tem nada a ver com esse cara. Como que ela consegue se relacionar com ele? Porque o exterior, ela pode mostrar que ela não tem nada a ver. Mas eu posso te afirmar que a forma como ela se enxerga é exatamente a forma como o cara se enxerga. Então, gente, isso é muito sério. A forma como você se enxerga vai dizer o tipo de profissional que você vai ser. Vai dizer o tipo de relacionamento que você vai ter. Vai dizer o tipo de finanças que você vai ter. Como que você vai lidar com o dinheiro. Como que você vai lidar na sua vida. Como que vai ser a sua saúde. Se você vai ser gordinha, se você vai ser magrinha, se você vai praticar atividade física, se você não vai praticar. A forma como você se vê, ela diz todos os seus resultados. Só que isso tem como ser ressignificado. Ah, Luma, eu não vivi essas experiências. Eu não vivi experiência de conexão em amor, eu não vivi experiência de pertencimento, eu não vivi experiência de me sentir importante em minha família. E aí quer dizer que agora eu tô fadada a viver um relacionamento abusivo, um relacionamento com um cara que não presta, um relacionamento a ceder aos encantos de um cara que vai me dar amor, eu vou ceder a esses encantos? Não, não quer dizer isso. Por quê, gente? Porque a gente pode ressignificar. Tudo na nossa vida a gente pode dar um novo significado. A gente pode olhar para as histórias, a gente pode liberar perdão para os nossos pais, liberar perdão para os nossos familiares. E isso faz com que nós rompamos com o ciclo de padrão da nossa vida. E aí eu quero chegar aqui também e perguntar a vocês uma coisa que é muito importante. Como que tá a sua vida hoje? A sua vida hoje, ela tá diferente de um ano atrás? Ela tá diferente de 2 anos atrás? Ela tá diferente de 3 anos atrás? Você tem evoluído? Ou a sua vida ela tá sempre no mesmo ciclo? Ela tá sempre no mesmo padrão? Relacionamentos terminando sempre da mesma forma? Eu me envolvendo com os mesmos tipos de cara? Eu me relacionando com o mesmo tipo de comportamento das pessoas? Tinha um padrão na minha vida que ou eu me relacionava com homens que eram muito bonzinhos e aí eu dava um pé na bunda e enjoava, ou eu me relacionava com aqueles caras que eram filhos da puta, que eram aqueles que eu mais me apegava. Autoimagem. Tá tudo relacionado à autoimagem. Mas era um padrão de comportamento. Era um ciclo que se repetia na minha vida. Sempre era isso. Ou era um ou era outro. Não tinha outra alternativa. Era um ou era outro. Então, o que acontece? Quando a gente começa a perceber que tem padrões de comportamento e ciclos se repetindo na nossa vida, é porque tem alguma coisa por trás que está ligando e fazendo com que eu atraia e eu vivencie essas mesmas experiências. Tudo que eu vivenciei na infância, e agora eu vou entrar até em uma outra vertente aqui, tudo que eu vivenciei na infância faz com que eu repita situações para que eu tenha as mesmas experiências. Gente, isso é muito doido, tá? Se eu falar assim pra você aí agora, pense em um evento de forte impacto emocional. Uma coisa que aconteceu assim, que te marcou muito. Um evento ruim, tá? De forte impacto emocional. Analise essa cena e pense em 3 sentimentos que você teve nessa cena. Eu tive ansiedade, eu tive tristeza, eu tive... fiquei muito nervoso, fiquei muito agitado. Olha para os sentimentos que você teve nessa cena. E aí eu quero te perguntar hoje, o que esses sentimentos ele tem a ver com a sua vida hoje? Porque geralmente aqueles sentimentos lá atrás que a gente sente nas cenas de forte impacto emocional, eles têm muito a ver com a nossa vida nesse momento agora. Eles têm muito a ver com a forma como a gente lida hoje com as adversidades. Aquilo que a gente viveu lá atrás, de forte impacto emocional, os eventos, os sentimentos desenvolvidos lá. Por mais que hoje a gente viva situações completamente diferentes, geralmente são os mesmos sentimentos.
geralmente são os mesmos sentimentos. Eu tive uma cena na minha infância, que eu lembrei aqui agora e eu vou contar pra vocês. A cena nem foi comigo, foi com a minha irmã. O meu pai deu um tapa na minha irmã, na minha frente, e eu fiquei muito chocada com aquela cena. E eu coloquei um significado, que homem machucava, que homem feria, e eu queria me proteger daquilo. Então, a minha vida inteira, eu me protegia dos caras. A minha vida inteira, eu construí uma camada de orgulho de tipo, ninguém vai me machucar. Ninguém vai me ferir. Então, eu me colocava com um poder acima, excessivo, uma arrogância excessiva, achando que, ninguém vai me machucar, papapá. Só que o que acontecia? Eu me envolvia com os caras que me machucavam. Por quê? O sentimento lá atrás, ele se repetia. Ou eu me envolvia com os caras que eram bonzinhos e aí eu dava o pé na bunda e era eu quem machucava. Ou eu me envolvia com os caras que eram filhos da puta, que eu tinha o sentimento exatamente da infância. Homens machucam. Então tudo que a gente vivenciou traz um reflexo. Tudo que a gente vivenciou, todas as nossas memórias, elas são repletas de significado e de sentimento. Uma pessoa que passou pelo mesmo evento que você, ela vai dar o mesmo sentimento e significado que você? Não, porque cada um é único. E a forma como você enxerga os desafios da vida, a forma como você enxerga as questões da vida vão ser diferentes. Uma pessoa, ela pode sofrer um acidente e sair do acidente comemorando. Caraca, eu vivi, eu tenho uma nova chance de ser feliz. Ela deu um significado bom para o acontecimento ruim. Mas uma outra pessoa, o mesmo acidente, ela pode falar, caraca, eu quase morri, meu Deus do céu, não posso sair de casa, fica traumatizado, nunca mais entra num carro, fica chateado, não consegue entrar mais, não consegue dirigir. Então tudo depende do significado do sentimento que você der. Nessa cena que aconteceu o negócio com meu pai, eu dei um significado ruim e um sentimento ruim. E isso trouxe reflexo para os meus relacionamentos com o homem. Então, o que eu quero falar para vocês? Você que é mulher, analise o que você vivenciou com o seu pai. Os relacionamentos com os homens hoje, eles mostram muito a forma como você lidava com o seu pai. Além da sua autoimagem, além do seu merecimento, mas mostra muito como era a forma como você lidava com o seu pai, o seu sentimento em relação ao seu pai. Homens, analisem o sentimento em relação à sua mãe. A forma como você sente em relação à sua mãe diz muito como você vai se sentir em relação a uma mulher. E aí eu lembrei agora de uma situação em que um cara, ele era muito neurótico. Ele era mega, hiper, super neurótico. Foi até um relacionamento de uma cliente minha e ele surtava, ele desconfiava de tudo, falava, você vai me trair, coisa e tal, papapá. Ele se sentia abandonado pela mulher o tempo inteiro, ele sufocava a mulher o tempo inteiro. E aí eu comecei a perguntar a ela como que era a vida dele, como que era a mãe dele, coisa e tal. E ele falou, a mãe dele abandonou ele na infância. E aí ele se sentia traído pela mãe. Então, automaticamente, ele representava esses sentimentos nas mulheres. Então, quando ele ia se relacionar com uma mulher, ele colocava todas as inseguranças que ele tinha vivido com a mãe na mulher. Então, ele achava que ele ia ser traído, ele achava que ele ia ser trocado, porque a mãe fez isso com ele achava que ele ia ser abandonado. Então, ele sufocava a mulher de todas as formas para evitar que isso acontecesse. Só que o que acontecia? Ele repetia exatamente este tipo de padrão para a vida dele. E acontecia que as mulheres abandonavam ele exatamente como acontecia com a mãe dele, como foi com a mãe dele. E aí, todas as vezes que a mulher abandonava, ele revivia o sentimento da mãe, que abandonou ele lá atrás. Então, gente, o que acontece? A gente precisa ressignificar. Na Bíblia sempre fala, perdoe 70 vezes 7. Por que 70 vezes 7? Porque nós precisamos perdoar todos os eventos do nosso passado. Os que a gente lembra, os que a gente não lembra, o perdão a gente precisa liberar o tempo inteiro. E o que acontece? Quando a gente não libera o perdão, a gente vive o mesmo ciclo, que foi aquilo que eu falei. Ciclos que se repetem. Ciclos que se repetem. Se você está analisando que ciclos têm se repetido na sua vida, é porque você precisa perdoar alguma coisa que aconteceu no seu passado. Enquanto você não perdoar, enquanto você não ressignificar, a ressignificação ela vem através do perdão.
O que é ressignificar? É você dar um novo significado. Então, a memória, ela vai continuar a mesma, mas você pode mudar o sentimento e o significado. E uma coisa que eu gosto muito de falar, porque eu sei que pessoas passaram por diversas coisas, e coisas muito pesadas mesmo, gente. Coisas assim que a gente, às vezes, não tem nem ideia que é possível, de tantos maus tratos, de tanto trauma que essas pessoas passaram. Eu costumo falar que a gente precisa saber diferenciar duas coisas: identidade de comportamento. Comportamento, eu posso condenar. Eu não concordo com o tipo de comportamento que essa pessoa teve. Luma, eu não concordo, no meu caso, eu não concordo com o tapa que meu pai deu na minha irmã na minha frente. Eu não concordo. Mas eu condeno o comportamento. Continua sendo de imagem e semelhança do Criador. Ele, nesse momento, ele agiu de cabeça quente, não foi um momento legal, mas eu condeno o comportamento. Eu não condeno a identidade. A identidade dele continua sendo de imagem e semelhança do Criador. A identidade dele continua sendo firmada na rocha. A identidade dele continua sendo a verdade absoluta. E quando eu entendo isso, eu me torno até mais empática, porque eu consigo entender muito mais. Rapidinho, gente. Minha irmã chegou aqui. Então, o que acontece? Eu me torno muito mais empática. Eu consigo entender que, por mais que tenha sido pavoroso o que a pessoa fez, eu condeno o comportamento dela. O comportamento dela, desculpa, foi totalmente errado. A pessoa abusou de mim. O comportamento dela é nojento. Essa pessoa merece prisão. Essa pessoa merece estar na cadeia. Mas a identidade da pessoa, ela continua sendo firmada na imagem e semelhança do Criador. E tudo que a pessoa fez foi reflexo das experiências e das memórias que ela teve no passado dela. Então, a construção é através das experiências que a pessoa teve. Então, quando eu entendo isso, eu consigo até me tornar mais empática com as pessoas. Porque eu consigo entender que não tem absolutamente nada a ver com ela. Foi as experiências ruins que a transformaram nesse ser que ela é hoje. Só que o comportamento é ruim. A identidade é sempre firmada na rocha. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então eu tenho que colocar isso para dentro de mim e olhar para as pessoas como Jesus olha. E isso é uma das coisas que eu faço quando eu vou ressignificar qualquer cena da minha vida. Eu peço a Jesus para ele me mostrar como que ele vê essas pessoas. E eu não olhar. Porque assim, gente, a forma como eu enxergo o mundo é através da lente das minhas crenças. Eu tenho as minhas lentes, é como se fosse óculos. E eu enxergo o mundo de acordo com esses óculos. De uma pessoa vai ser totalmente diferente da minha. De uma outra pessoa vai ser totalmente diferente da minha. Mas as minhas lentes que eu enxergo o mundo, a forma como eu enxergo o mundo, foi construída através das experiências que eu tive. Então, se eu quero ter novas experiências, reconstruir, ressignificar, eu preciso liberar perdão, expandir a minha mentalidade, experienciar novas experiências de conexão em amor, de pertencimento, de importância, para vivenciar coisas novas na minha vida e reprogramar a minha mentalidade. Porque assim como eu penso, eu sou. E o que eu estou atraindo para minha vida, o que eu estou vivenciando na minha vida, é construção de tudo que eu tenho feito diariamente, do que eu comunico, do que eu penso, do que eu sinto diariamente. Então, tudo que você vive na sua vida hoje é reflexo de coisas que aconteceram lá atrás. Então, assim, eu tô aqui falando assim, gente, de uma forma bem ampla, tá? É uma forma, assim, pra trazer essa clareza pra vocês de por que mulheres se envolvem com caras igual o golpista do Tinder. Eu também tô solteira e eu acredito sim que nós mulheres precisamos estar em sites de relacionamento de solteiros. Eu sou super a favor disso, tá bom? Sou mega a favor disso. Só que eu acho que a gente precisa se blindar. Só que se blindar que eu digo não é me proteger de tudo e de todos do mundo pra não ser machucada. Não. É entender o meu valor. É ser preenchido. Passou um caminhão aqui. Me blindar é entender o meu valor.
é ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Eu já fiz uma live falando sobre isso. O sentimento de completude, ele vem através da conexão com o Espírito Santo. Então, se você hoje não tem uma conexão espiritual, busque uma conexão espiritual, porque o que falta na sua vida é exatamente esse sentimento de completude que só é proporcionado através da sua conexão com o Pai. Ah, Luma, mas eu não acredito. Ainda dá tempo de você acreditar. Então, se você não acredita, peça a Deus para se revelar para você, peça a Deus para te mostrar o seu valor para Ele, porque quando você entender que você pode não ter sido amada pelos seus pais, você pode não ter se sentido pertencente à sua família, você pode não ter tido conexão em amor, mas você é completamente amada por um Pai que está sempre ali planejando a sua vida, planejando a sua trajetória. Ele tem um propósito lindo para você. Ele te construiu desde antes da formação do mundo. Você é amada, você é valorizada, você é querida e você foi completamente amada por ele. Então, quando você tiver... Gente, vocês não estão me ouvindo? O Charles acabou de colocar aqui que não tá me ouvindo. Me responde aí se vocês estão me ouvindo ou não, porque eu já estou falando aqui há 30 minutos. Imagina se ninguém tá me ouvindo. Mas quando você entende que você é completamente amada por um pai que te planejou, você vai começar a preencher esses vazios que existem dentro de você. Então, talvez você não tenha sido planejada pelos seus pais biológicos. Talvez você não tenha sido amada pelos seus pais biológicos. Mas o seu pai que tá lá no céu, ele te planejou e ele te amou. E ele te ama infinitamente. E ele não julga os seus comportamentos, ele ama, ele abraça, ele te acolhe. Então, quando você precisar sentir o amor, e a gente precisa diariamente, tá? Só pra avisar, busque por ele, porque é ele que vai trazer o sentimento de completude. E quando você se sentir completa, aí você pode... Não você pode, né? Mas aí quando você se relacionar com alguém, você não vai se relacionar com alguém pra se sentir amada. Você não vai se relacionar com alguém pra você se sentir completa. Você vai se relacionar com alguém porque é a ordem natural das coisas e você vai quer crescer, prosperar na família, ter filhos, multiplicar, mas você já vai ter o sentimento de completude, porque nós não nascemos metade, nós nascemos inteiros. E esse sentimento de ser inteiro vem através da conexão com Jesus, através da conexão com o Espírito Santo de Deus. Então, gente, isso que eu queria falar aqui com vocês hoje, essa relação do golpista do Tinder, o que aconteceu, o que fez com que essas mulheres se envolvessem com ele e caísse nessa falácia o cara me roubou, o cara fez isso, fez tudo comigo, por que eu caí nisso? Principalmente por conta da falta dessas 3 conexões. Dessas 3 experiências: pertencimento, conexão e amor e importância. Quando você vivencia isso, se você for parar para analisar pessoas que vivenciaram essas experiências dentro de casa, vocês podem analisar aí, tá, gente? Analise pessoas que têm relacionamento muito bons hoje. Analise se essas pessoas não tiveram essas 3 experiências, porque eu tenho certeza absoluta que elas vão ter. Porque o que faz você se envolver com os caras errados é você não ter esse sentimento de pertencimento na sua base familiar, não ter o sentimento de importância na sua base familiar e não ter tido conexão e amor na sua base familiar. E não entender o seu alto valor, não entender a sua identidade e ainda ter uma fratura na crença de merecimento. Tô passando um caminhão aqui. Porque quando eu tenho essa fratura na crença de merecimento, o que é meu merecimento? É tudo que está relacionado ao meu ter. A família que eu tenho, o relacionamento que eu tenho, o dinheiro que eu tenho. Então, quando eu não entendo que eu sou merecedora, automaticamente eu vou viver coisas que vão fazer com que eu reforce essa crença de não ser merecedora. Então, gente, é isso. Eu li, né? Na verdade, eu nem assisti o documentário, mas eu li sobre a reportagem desse golpista do Tinder. Dele ter sacaneado algumas mulheres, de ter roubado, né, 10 milhões dessas mulheres e as mulheres não terem desconfiado em nenhum momento. Então, meu recado aqui que eu quero deixar pra você é: trabalhe sempre o seu alto valor, ressignifique as cenas do seu passado, perdoe os seus pais, vivencie essas crenças de experiência, essas experiências de conexão em amor, importância e pertencimento, para que você possa entender realmente o seu real valor e que você possa realmente ser preenchido
Porque quando você for preenchido por esses sentimentos, você não vai ficar buscando uma parte sua que falta. Você vai estar completa e você vai estar buscando alguém pra somar na sua vida. E não pra contribuir pro que tá faltando. Não é isso. É você se sentir inteira e você encontrar alguém que vai multiplicar ainda mais, um outro ser inteiro, e que vai multiplicar ainda mais isso na sua vida. Então, gente, é isso. Que vocês fiquem com Deus, tá? Um beijo pra vocês. Fiz essa live rapidinho aqui de carnaval. Eu tô lá no sítio com a minha família, aproveitando bastante. Agora eu vou subir novamente. Eu vim realmente só fazer essa live pra vocês. Vou subir novamente pra ficar lá com eles, pra ter bastante experiências de conexão e amor, de pertencimento, de importância. Porque hoje eu já ressignifiquei muita coisa e hoje eu já me sinto muito mais amada por eles. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã nós também teremos live, tá bom? Se eu não me engano vai ser 6h30 ou 7 horas. Vou conferir, depois eu falo com vocês. E aí a gente vai se falando. Quem quiser pode me mandar um direct. Luma, eu identifiquei esse tipo de comportamento em mim. Então, se você identificar algum comportamento aqui, não sei como ressignificar, vem falar comigo que eu vou te ajudar a fazer isso na sua vida, para que você possa destravar esses ciclos que estão se repetindo e desbloquear para vivenciar o novo e viver o extraordinário de Deus que Ele tem para você. Um beijo, fiquem com Deus, tá? E eu tô partindo agora pra roça, vou ficar sem internet, que eu adoro, gente. Um beijo, viu? Até amanhã.